Texto profético. Eu creio que Deus vai falar contigo. Na verdade, Ele já falou, mas Ele vai apenas dar continuidade à sua palavra nessa noite. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 é o suficiente para a nossa meditação nessa noite, para que o Senhor fale profundamente através da sua palavra, em nome de Jesus. Segundo dia da campanha, é isso? Segundo dia da campanha, título, tema: Eis-me aqui, Senhor. Um título muito forte, muito preciso, e por isso nós vamos ler o texto sobre um profeta que falou: eis-me aqui, Senhor, o profeta Isaías. Todos encontraram, os pastores? Amém? Encontrou? Versículo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Estão acompanhando aí? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, diga Israel, não tem conhecimento. Diga: o meu povo não entende. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Lembrando sempre que nós estamos em uma igreja fervorosa, não é? Uma igreja pentecostal clássica. Aqui nós não temos proibições nenhuma. Aqui você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode adorar, pode louvar o Senhor. Aqui não é proibido. Nós temos liberdade no Espírito Santo para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Amém, queridos irmãos? Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Nós lemos o livro de Isaías por um motivo muito claro. O motivo é que Isaías, ele disse, como falei e repito, ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, lá no capítulo 6 de Isaías. Mas eu gostaria primeiramente de meditar aos irmãos aqui no que a teologia chama de prolegômeno. O que é um prolegômeno, querido irmão? É uma introdução, é um prefácio de um determinado livro, onde dentro do prolegômeno você encontra informações importantes para absorver o conhecimento de todo o livro. Ou seja, é a introdução do livro, é o prefácio do livro, é o prolegômeno. Então quem prega a palavra de Deus precisa entender os primeiros versículos de um determinado livro, para que todo o livro possa ser mais esclarecido, tanto para quem prega quanto para quem ouve. Amém? Então, nesta determinada introdução no prolegômeno de Isaías, eu começo a ver alguns detalhes aqui com relação ao chamado profético. Primeiramente, que o próprio profeta Isaías, ele se identifica como o autor do livro do profeta Isaías. Se você acha que você tem problemas, se você acha que você tem dificuldades, se você acha que a sua vida é complicada e é difícil, eu gostaria de convidar você para estudar um pouquinho a vida dos profetas, para que você entenda o que de fato é um problema, o que de fato é uma dificuldade. Porque se você acha que você tem problemas, eu gostaria de convidar você a analisar um pouco a vida do profeta Isaías, para você ver de fato, né, pastor Solomão, o que é um problema de verdade. Nós estamos diante de uma geração, creio eu, muito fraca espiritualmente falando. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tribulação
o cidadão já vai embora da igreja, já vira as costas para Deus, não é assim? E aí a igreja precisa de pessoas com mais coragem para suportar as dificuldades do dia a dia, meus amados irmãos, para tomar a cruz e seguir ao Senhor até o final, o último dia da sua vida. Amém? Por que eu falo isso? Porque o chamado do profeta Isaías, sua vocação dentro do prolegômeno de Isaías, é bem claro quando ele dá um endereço para a mensagem de Deus. Ele diz: visão de Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Vamos repetir essa palavra: a respeito de Judá e Jerusalém. Que região é essa? Alguém sabe? Cometemos um erro, um equívoco ao achar que Isaías está falando para uma tribo. Não é uma tribo, é um reino. Porque no período do profeta Isaías, o reino estava dividido. Diga, o reino estava dividido. Duas partes. Alguém lembra? Reino do norte e reino do sul. De maneira que a mensagem de Isaías está sendo direcionada a respeito de Judá e Jerusalém. Isaías não está sendo chamado para pregar para uma tribo isolada, mas para um reino. A pergunta que eu faço é: quando este reino surgiu? Esse reino surgiu, eu precisaria voltar com você há pelo menos uns 1000 anos antes de Cristo, para você entender como era o reino e como ele se dividiu. Primeiramente, precisamos entender que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei. Ele foi chamado para reinar por um período de 40 anos. E depois de Saul veio quem? Davi. Davi também reinou numa terra, num reino que estava unido, estavam coesos, era um povo só. E é mais fácil você reinar quando o povo está junto. Davi unificou as 12 tribos de Israel, porque eram 12 tribos. O problema é que depois de Davi veio Salomão. E Salomão também reinou por 40 anos. Quem é bom de matemática aí? 3 vezes 40. 120? É isso? 120? Durante 120 anos, Israel esteve unido. Durante 120 anos, Israel esteve coeso. Durante 120 anos, Israel era um povo só. Era uma nação só. Era um povo unido, coeso e sincero. Tiveram seus problemas, mas até Salomão eles estavam unidos. A Bíblia diz que o reino de Salomão foi crescendo, estou falando de Isaías, crescendo, 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 até que Salomão começou a fazer alianças. Cada casamento que Salomão fazia, cada mulher que Salomão casava, não era um casamento apenas porque ele queria ter. Cada casamento era uma aliança política que ele fazia com uma determinada nação. Sabe quantos casamentos Salomão teve? 700 casamentos, 700 mulheres estavam ali diante de Salomão. O problema é que toda vez que ele casava, uma mulher chegava diante dele e dizia: ei Salomão, qual é o teu Deus? Ele dizia: o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu te convido a adorar um Deus novo. O meu Deus, Salomão, você quer? Eu imagino aquela mulher, as mulheres têm um poder de convencimento muito forte sobre os homens, não é? Só que Salomão deixou-se convencer por aquelas mulheres que diziam: eu te aconselho a adorar meu Deus de prata, de bronze, de ouro. Imagine, 700 mulheres em cima dele. É difícil muitas vezes lidar com uma esposa, com um marido, com os filhos. Imagina 700 mulheres. E a Bíblia diz que aquelas mulheres convenceram Salomão a adorar outros deuses.
ele se curva diante delas, se curva diante dos deuses. Aí Deus manda o profeta para dizer para ele: o seu reino será dividido em, está fraco, está dividido em duas partes. 1000 anos antes de Cristo, ele cometeu esse erro de virar as costas para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e de adorar outros deuses que ele nem conhecia. Por isso a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi cometeu vários erros, mas adorar outros deuses ele nunca cometeu. Porque quem adora o único Deus tem um coração segundo o coração de Deus. Será que Deus nessa noite encontra um coração que é 100% convertido ao Deus de Israel? Será que eu encontro alguém nessa noite que, se alguém te apresentar um outro Deus, você não vai adorar? Quantos vieram aqui adorar só o Deus da Bíblia, o Deus eterno? Se eu fosse você, eu já ia começando a glorificar ao único Deus, que é o Deus de Israel. Mas o reino se divide em duas partes. 300 anos na frente. Quantos anos eu disse? 300 anos. Israel ainda está dividido? Diga sim. Duas partes. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, Judá e Jerusalém. Reino do Norte também está dentro, inserido dentro do contexto de Israel. Lá em cima, a capital é Samaria, no norte. Aqui embaixo, a capital é Jerusalém. Lá em cima, os homens estão produzindo bezerros de ouro. Mas aqui embaixo, Jerusalém ainda está adorando ao único Deus. De maneira que os homens que ficaram com a terra de cima, o reino do norte, eles tomaram as melhores terras. As melhores terras estão lá. As maiores fontes de água estavam no reino do norte. Já visto que o mar da Galileia ficava lá, mas aqui embaixo ficava o templo de Salomão, templo de Jerusalém. Os levitas também estavam no reino do sul. De maneira que quando Deus olha, Ele precisa de um profeta para falar àquele povo. Profeta Isaías. E Deus dá uma visão para ele. É um período em que o povo estava dividido. É um período em que o povo estava dividido em duas partes, com duas visões. Um período difícil para a nação de Israel. De maneira que o ministério de Isaías foi baseado em dor, lágrimas, muito sofrimento, muita luta, mas mesmo diante de uma situação lamentável, onde os homens estavam adorando outros deuses, onde os homens estavam se dividindo, mas Deus levantou o profeta Isaías para fazer a diferença na terra. E eu creio que nos dias de hoje Deus também vai levantar pessoas para fazer a diferença. Eu creio que elas estão aqui dentro, nesta casa, neste lugar de oração, porque você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Escolha alguém do seu lado, pelo menos fale isso para ela. Você foi chamado para fazer a diferença na terra. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Então dê um grito de glória a Deus bem forte. Diga: o povo estava dividido, mas o Deus de Israel ainda tem profetas na terra. Depois que Isaías se levanta, a Bíblia diz no versículo 2 que Deus dá uma mensagem para Isaías. A mensagem que Deus dá para ele é uma mensagem no mínimo espantosa.
Porque depois de Isaías dizer, eis-me aqui, Senhor, ele começa a dizer, ouvi os céus, e prestai ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor. A mensagem do profeta é tão estrondosa e poderosa e espantosa, que ele diz, até o reino de Deus, até o céu, tem que ouvir a mensagem. Imagina, eu já vi Deus levantar profeta para falar na terra, né? Mas para falar uma mensagem para o céu, é a primeira vez. Então ele diz, criei filhos, e exalcei-os. Ele está falando de um momento em que lá no reino de Deus, lá no céu, um período em que não havia nenhum planeta Terra. Eu sei que essa mensagem vai para a internet, eu sei que tem gente que ouve do outro lado, prestando atenção. Eu tenho certeza que houve um período em que Deus criou um filho chamado Lúcifer. E alguém pode dizer, pastor Alain, a palavra Lúcifer nem está na Bíblia. Mas a palavra Trindade também não está. Mas não só porque não se encontra na Bíblia, direcionado a um anjo, não significa que ele não existiu. Os irmãos estão entendendo? Deus criou o anjo como um filho que ele amou. E a Bíblia diz que este filho que ele criou, chamado Lúcifer, foi exaltado. Deus deu um talento para ele, um dom de adoração. De maneira que esse anjo foi sendo elevado, crescendo, progredindo. De maneira que ele se tornou tão grande que chegou um momento que ele disse, agora vou fazer o meu trono maior do que o trono de Deus. Pecado do orgulho dentro de um anjo, de um filho que Deus criou lá em cima. Por causa deste pecado, deste orgulho cruel, a Bíblia diz que Deus teve que expulsar ele lá de cima. E Jesus olhou para ele e disse, eu vi Satanás cair como raio. De maneira que eu aprendo uma coisa, senhoras e senhores, queridos irmãos, preste atenção. Quando Jesus falou desse filho que caiu, ele não está dizendo que Deus simplesmente expulsou ele de lá. Jesus disse, eu vi Satanás caindo, de maneira que Satanás não é o anjo que caiu, mas é o anjo caído. Os irmãos entenderam? Não é que ele caiu, ele já está caído. É diferente. Por isso Jesus disse, eu vi ele caindo do céu, um filho de Deus, que Deus teve que expulsar ele. Creia se você quiser. E eu aprendi uma coisa, todas as pessoas que fazem aliança com este anjo caído, cedo ou tarde, também cairão. Porque esta é a natureza dele. E como ele é um anjo caído, ele também quer derrubar quem está de pé. Porque não é que ele está caído somente, ele é a natureza dele, pastor Salomão, é derrubar. De maneira que quando ele olha para você, aqui a mensagem ficou estreita, presta atenção. De maneira que quando ele olha para você, a única coisa que ele quer é te derrubar. Ele quer te destruir. Por que, pastor Adão? Porque esta é a natureza dele. Ele quer te destruir, ele quer te esfriar, ele quer jogar você no chão, acabar com a sua vida. É isso que ele quer fazer, porque esta é a natureza dele. Não é à toa que ele falou para Deus lá no livro de Jó: ei, Deus, Pai, Jeová, Jó só te adora porque o Senhor deu tudo para ele. Tira o que ele tem e vamos ver se ele te adora. Em outras palavras, Satanás está dizendo: derruba ele, tira tudo
tudo que ele tem, tira a prata, tira a família dele, tira o ministério dele. Aí, meus amados irmãos, Deus até fez isso, mas só para testar a vida de Jó. E quando ele pensou que Jó ia blasfemar, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, mas bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Levante as duas mãos ao céu e diga: o diabo quer me derrubar, mas eu estou cercado. Faça assim: cercado, cercado, cercado pela presença de Deus, de maneira que ele tocou em Jó, mas na tua vida ele não toca, porque nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Vale uma salva de palmas bem forte. Vale, meu irmão. Vamos. A natureza do nosso inimigo é essa. Ele quer derrubar. Você já viu alguém caindo aí espiritualmente? Já viu? Um pastor, um obreiro, um amigo que estava na igreja e não está mais? Aí você diz: pastor, caiu da noite para o dia. Não! O cidadão deu brecha, ele deu oportunidade, e aí o inimigo entrou e fez o alvoroço. Eu te desafio nessa noite a fechar as brechas, fechar as janelas, fechar portas e dizer: na minha vida ele não toca, eu estou guardado pela palavra de Deus. E eu já levanto uma oração para esta mensagem por um momento, para fazer uma oração por esta igreja que está protegida, que está guardada, que está lavada no precioso sangue de Jesus de Nazaré. E nenhuma arma forjada contra ti, meu amigo, vai prosperar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você é o Filho de Deus. Aleluia. Ei, pastor, se a natureza dele é caída e ele quer derrubar, a natureza de Deus é oposta. De maneira que quem faz aliança com Deus nunca permanecerá no chão. Porque quem faz aliança com Satanás se torna um caído, mas quem faz aliança com Deus se torna um vitorioso. De maneira que eu não estou pregando uma igreja de homens e mulheres derrotados e fracassados e limitados. Eu estou pregando uma igreja que fez aliança com Deus. Por isso que você é mais do que vencedor. Você tem aliança com Deus? Tem mesmo? Então mostra para Deus que você é um vencedor nessa noite. Dê um grito de glória a Deus bem forte. Aplauda o Senhor, fala em línguas, glorifica, porque quem tem aliança com Deus sempre permanece de pé. Irmãos, eu sinto a presença de Deus real aqui no nosso meio. Aproveite essa oportunidade, meu irmão, para renovar a tua aliança com Deus, para levantar a tua vida, para levantar a tua casa, para levantar a tua família, para levantar teu ministério, porque quem se une com Deus sempre permanece de pé. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus. Se prepare, meu irmão, porque toda armadilha que o Satanás tentou fazer e quer fazer contra a sua vida nesta noite, ela está desfeita, porque você permanece de pé, de pé, de pé. Está tampando buracos, Deus está fechando poços, Deus está te dando livramento. Mais uma vez, meu irmão, Deus te dá vitória neste lugar. Aleluia. Ei, meu amigo, quem te viu
sair envergonhado, porque Deus te chamou para ficar de pé na presença dEle. Por isso Ele falou para o profeta: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Põe-te em pé. O que é que a gente vê hoje em dia? Alguns crentes andando de cabeça baixa, dizendo: ó céus, ó terra, ai de mim. Não, meu irmão, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ficar de pé, de cabeça erguida, adorando, glorificando a Deus, porque você não fez aliança com qualquer Deus, você fez aliança com Deus dos deuses, com o Senhor de todos os senhores. Glorifica a Deus, porque a tua bênção está chegando, a tua vitória está à tua disposição. Pega ela em nome de Jesus, pega ela. Diga, eu faço aliança com Deus. Diga, toda arma forjada contra a minha vida não prosperará. Vou permanecer de pé. A igreja permanece de pé, de portas abertas para pregar o Evangelho a toda criatura. Você crê nisso? Então adore ao Senhor. Eu te dou 20 segundos.